Quero saudar você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Te convido a abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 18, e vamos estar lendo entre o versículo 18 e o versículo 27. Diz assim o texto bíblico: E perguntou-lhe certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Muito bem, estamos com um texto simples, ao mesmo tempo um que eu chamaria de um dos textos mais complicados pela realidade de vivenciá-lo. Até mesmo as pessoas que ouviram a palavra final de Jesus àquele jovem perguntaram: então quem é que se pode salvar? A primeira pergunta do jovem que nós estamos ouvindo uma história dele interagindo com Jesus, esta é uma história real, não é uma parábola. Uma pessoa, um jovem, foi estar com Jesus perguntando acerca do que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, ou seja, ter a salvação da sua alma, a sua salvação, como nós conhecemos. Jesus, em princípio, respondeu o que seria natural de resposta, que foi a obediência à lei, e ele disse: Isto eu faço desde a minha juventude. Portanto, uma resposta que para ele também era normal e ele, em seu cumprimento religioso, fazia isso. Agora, o interessante aqui é que num dos outros evangelhos, uma palavra descritiva é colocada, que nesse não é, que é a palavra que Jesus o amou. Ou seja, naquele momento que aquele rapaz disse: Olha, eu já tenho feito tudo isso. Talvez eu não sei, eu não posso dizer ao certo porque não está escrito. Se Jesus encontrou sinceridade nele, um verdadeiro coração querendo acertar com Deus, não sei. Alguma coisa aconteceu que o texto bíblico diz que Jesus o amou e então lhe disse a verdade. E a verdade está escrito também aqui neste contexto de Lucas 18, que é o versículo 22. Quando Jesus ouviu isto, estas palavras, é o que está escrito, que ele faz estas coisas, que ele obedece à lei desde a sua tenra idade, desde a sua mocidade. Jesus, ouvindo isso, disse: Ainda te falta uma coisa. E a beleza desta palavra, para mim, é a resposta da charada deste texto bíblico. Por quê? Porque depois que Jesus diz ainda te falta uma coisa, ele começa a dar a receita para aquele jovem do que ele tem que fazer. E a receita foi vender tudo o que ele tinha, repartir entre os pobres, vir a Jesus e começar a seguir a ele. Ora, foi uma receita forte demais. Principalmente porque, como aquele rapaz era extremamente rico, segundo a palavra, ele ficou muito triste e não pôde cumprir. Ele saiu daquela conversa com Jesus e desfez, não é? Ou seja, não agiu nada. Mas a resposta e o remédio de Jesus para aquele jovem foi tão forte, e Jesus ainda torna aquela situação
mais forte quando ele faz uma comparação. Ele vira para aqueles que estavam ali acompanhando aquela cena e diz que os ricos praticamente não podem. Ele diz: é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. E aí gerou aquela pergunta que nós começamos com ela: quem é então que vai poder salvar-se? Bom, a primeira coisa que eu quero enfatizar para nós aqui é a prescrição de Jesus do que lhe faltava. E isso eu acho interessante, que a prescrição de Jesus ela é individual para cada caso. Há, no entanto, valores bíblicos que são generalizados, que devem ser. Há valores espirituais que devem ser tidos por todos nós como uma verdade. Mas há algumas receitas específicas, que foi uma delas no caso aqui. Como é que eu sei isso? Porque Jesus não comandou a todos nós de vender tudo que nós temos, de darmos todas as coisas aos pobres, de vir a Jesus, ou mesmo que hoje não esteja Jesus em pessoa, à igreja, e só viver para Cristo. Não é a chamada de todos nós. Nem mesmo no tempo que ele caminhava na terra, não era o caso. Ele não mandava de todo mundo uma mesma coisa. Os valores que são iguais é não amar ao dinheiro, isso sim, diz a Bíblia, a raiz de todos os males, dar o amor. A questão que nós vamos terminar com ela, a questão de onde está o nosso coração. Deus, Mamon, que é o Deus do dinheiro, representa o dinheiro, as riquezas. Então, estes são valores que são aplicáveis para todos nós, mas a receita específica de Jesus foi ímpar. Mas eu quero entender por este texto que era a receita que aquele homem precisava. Deus conhece a nossa realidade. E, portanto, para sarar o nosso problema, e diga-se de passagem, problema espiritual tem uma raiz só, e é chamada pecado. Há muitas manifestações. Aqueles que não estão em Cristo, que não estão no caminho da salvação, são prisioneiros, são servos, isto é, advindo claramente das Escrituras, do pecado. E aquele rapaz não era diferente, ele era servo de alguma coisa, e Jesus reconheceu claramente. Ele não sabia. Talvez até ele pensasse que fosse necessário dar uma boa oferta. Zaqueu mesmo foi um bom exemplo disso. Ele, do seu coração, Jesus não lhe deu receita, aleluia, pelo contrário. Ao entrar na sua casa, ao falar, tratar com ele, ele se arrependeu e prontamente disse que ia devolver quadruplicadamente tudo aquilo que ele roubou. E ali Jesus deu testemunho de que salvação entrara naquela casa, porque o seu pacto agora com o Senhor mostrava que o seu coração já não estava apegado ao roubo, às riquezas materiais, mas estava envolvido, por fim, no reino de Deus, estava atrelado agora a uma dimensão espiritual, e aquelas coisas não tinham o mesmo lugar. No entanto, ele não vendeu tudo que tinha. Jesus não lhe deu a mesma receita. Então eu estou provando claramente algo que é com certeza muito óbvio, de que essa receita que Jesus deu àquele jovem não é igual para todos. Isso é importante de nós notarmos, porque algumas vezes o Senhor nos vai pedir, nos vai cobrar, nos vai chamar a atenção, nos vai chamar a caminhos que nós pensamos, mas ninguém tem que fazer isso. Mas eu quero entender neste dia com você, Deus conhece aonde está a nossa prisão. E aquele jovem tinha uma prisão, aleluia. E porque Jesus o amou, ele lhe disse a verdade. O problema que nós temos hoje é que se Deus usa um pastor, um evangelista, uma irmã que seja sentado na sua sala conversando com você para dizer a verdade, se alguém ainda hoje ousar ser usado pelo Espírito Santo para dizer a verdade,
nós entendemos como fanatismo, nós entendemos, não queremos entender porque é difícil. A verdade foi que aquele jovem, quando ouviu a verdade de Jesus, aquele que não mentiu, não mente, jamais mentirá, e que ainda lhe deu uma resposta plausível a princípio, mas porque ele insistiu, Jesus o amou, lhe disse toda a verdade, aonde ele estava aprisionado. E se ele tivesse obedecido, ele teria sido livre daquela prisão. Aleluia. E o Senhor hoje continua usando o Espírito Santo. Palavras como essa, às vezes você lendo a Bíblia, às vezes é num hino, às vezes numa mensagem. E nós, algumas vezes, fazemos a mesma coisa. Nós entendemos que Deus falou conosco naquele culto, que cobrou de nós uma dimensão que nós não estamos vivendo. Mas terminou aquela ocasião, nós nos voltamos, nós mulheres agarramos a nossa bolsa, saímos daquele lugar e vamos para casa vivenciar a mesma realidade. Os homens cumprimentam uns aos outros, seguem o seu rumo para uma mesma realidade. Não é bom que seja assim. Quando o Senhor fala, Ele fala para nos trazer liberdade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, enquanto é tempo. E, na verdade, irmãos, é um privilégio, é um prazer e hoje quase um milagre. Nós temos lugares, irmãos, amigos em Cristo, que ainda a verdade espiritual seja dita. Aleluia. Deveríamos, em verdade, ao invés de destratar aquele pastor ou odiá-lo, abraçá-lo e dizer obrigada por ainda ser a voz de Deus em dias tenebrosos como este que vivemos. Que Deus guarde aos nossos corações de entender quando o Senhor move alguém ou a sua palavra para nos mostrar aonde está o nosso problema, a nossa enfermidade. Através da receita, a gente vai descobrir. Qual era o problema deste homem? Ele estava pegado, ele estava enraizado, ele estava aprisionado pelas suas receitas. Ele tinha que deixar um ídolo. Mamon, a sua riqueza, era o seu ídolo. Para ele, não tinha outra opção. Nós que viemos da idolatria, será que Jesus não pediu de nós que deixássemos os nossos ídolos? Claro que sim! Nenhum de nós está em Cristo verdadeiramente junto com outro ídolo. Se alguém está, é porque ainda não é de Cristo. Porque o Deus que nós servimos, ele não reparte a sua glória. Nós deixamos os ídolos, nós deixamos os outros deuses e nós viemos para o Deus verdadeiro, o Deus da palavra. Quem pode dizer amém neste dia? Aleluias. Então a receita foi certa. Jesus conhece a receita certa. Agora cabe a nós. Qual será a nossa reação? Como este jovem, e talvez a gente já fez alguma outra vez, quando o Espírito Santo nos colocou numa esquina e nós fomos chamados a renunciar. O ídolo talvez não seja mais aquele da parede ou aquele que estava numa argolinha, numa correntinha em nós, mas são outros tantos que ainda, se o Senhor está falando conosco, tem usado para que nós saibamos aonde estamos aprisionados, que possamos dar ouvido pelo poder do nome de Jesus. E Jesus disse para um rico, ou seja, a maioria dos ricos, infelizmente, eles idolatram, eles estão aprisionados, não é? Quando deveriam colocar, como nós, Deus na direção, Deus na frente, Deus em primeiro lugar. Aleluia. A liberdade, quem tem liberdade, coloca Deus na direção. Renuncia, sabe, consegue renunciar. E não é fácil. Não é fácil para ninguém, a nenhum nível. Aleluias. No entanto, se a gente não quer renunciar ao mundo, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus, então nós não queremos o evangelho. Nós podemos querer ter o nome de evangélico, queremos poder ter aparência ou o status que quer que seja. Mas este evangelho bíblico requer algo chamado renúncia. Aleluias.
de todo pecado, de todo mundo, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus, porque o preço por ele já foi pago, aleluia. Mas agora nós temos que seguir este caminho. É um caminho de renúncia, mas um caminho glorioso, porque o Senhor está conosco todo o tempo. E alguém pergunta, então, Senhor, se para um rico entrar no reino de Deus é mais difícil do que um camelo passar no buraco de uma agulha, então estamos fritos mesmo. Quem é que pode se salvar? Ou seja, a receita e o veredito de Jesus foi tão forte que parece impossível. Aí Jesus disse, realmente, parece impossível. Para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. E eu termino entendendo que a dimensão do reino de Deus, especialmente a dimensão da graça, quando o Espírito Santo entra em parceria conosco, se eu posso dizer assim, desde o momento que ele, pela palavra que nos é pregada, começa a convencer-nos de que aquilo é para nós, que a receita que Jesus está falando, ele não está errando de endereço não, aleluia, é para mim, glória a Deus, o Espírito Santo está fazendo. E na hora que eu estou obedecendo, que eu digo, Senhor, tem misericórdia, então me ajuda, e o Espírito Santo está nesta obra de quebrantar, desde o momento da salvação, ele faz isso. E ele faz outras vezes na nossa vida de salvo para a glória do nome de Jesus. Ele nos capacita, porque hoje ele habita em nós. Este é o poder de Deus em nós. Agora, nós podemos calá-lo. Nós podemos dizer, sai daqui. Porque fisicamente o jovem fez. Ele deu as costas e foi-se embora no seu caminho. Que Deus nos guarde em nome de Jesus, porque temos o poder. Aleluias! Temos a glória, temos a graça, temos a capacitação, porque o Espírito Santo habita em nós. E conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. Que possamos nos atrelar à verdade e nunca dispensá-la, porque ela é a solução para a nossa salvação, para a glória do nome de Jesus. Amém.